Namastê. Vamos começar então com o nosso mantra. Om Vakratunda Mahakaya Suryakote Samprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaresha Sarvada. Om. Então, sejam muito bem-vindos. Eu ainda não sei, esse vídeo vai para o YouTube, talvez também vai para o Instagram, então qualquer lugar que você encontrar tá tudo certo. Meu nome é Cris Shukla, eu sou astróloga védica, já estudo há 4 anos e para quem não me conhece, algumas pessoas já me conhecem, mas é sempre bom a gente se apresentar. Eu me mudei para a Índia, vão fazer agora quase 6 meses, não dá nem para acreditar. Eu moro na região norte, eu moro no estado de Punjab, onde o pessoal adora comer. Meu marido é indiano. E a gente fez uma mudança, assim, do dia para a noite, por questões de família bem... acontecimentos bem complexos. A gente morava no Brasil e teve que se mudar para cá. Nessa mudança toda, logicamente, todo mundo que muda de país, independente do país de origem e para onde está indo, a gente passa, assim... por muitas questões, né? E quando eu cheguei aqui na Índia, na verdade, eu já vinha, desde que eu me casei com o Sunny, e antes até de me casar, eu já tinha vindo para a Índia várias vezes, né? E a gente tinha uma regularidade antes da pandemia de mais ou menos uma vez por ano vir para cá, para ele poder estar com a família, o pai, a mãe e tudo mais. Mas... então eu já tinha uma convivência aqui com a cultura, já tinha uma convivência com a família, né? Mas quando eu me mudei, obviamente, por mais que eu tenha tido esse contato anterior, a vida dá uns 360, né? Você sair do seu país de origem e para um país onde a língua não é a sua, onde os costumes são bem diferentes do seu, apesar de que em casa a gente já fazia comida indiana, já assistia filme indiano, mas não é a mesma coisa do que realmente estar aqui na Índia. Nesse processo todo, quando eu vim para cá, e isso eu já tinha visto no meu mapa, né, o legal da gente estudar astrologia, de ser astrólogo, é que a gente também já tem um norte. Então, assim, não, apesar de que o motivo foi inusitado, a abertura já estava lá, da mudança, né? De estar saindo fora do meu próprio país. Mas quando eu cheguei aqui, e tem sido um processo intenso, difícil explicar de mil maneiras, mas eu acabei assistindo um vídeo. Eu achei um vídeo, por acaso ou não, né? Eu não acredito muito em acasos, mas eu achei um vídeo no o pessoal do TED Talk, né? Ele sempre tem tem sempre insights sobre tudo. Ciência, arte, comunicação, vida, que você tiver com vontade de aprender, eu recomendo esse site. E eu, na verdade, fazia muitos anos que eu não acessava, mas, enfim, eu acabei achando uma palestra, 15 minutinhos, na verdade, eu não vi a palestra toda, né? Eu vi só mais um resumo, um spoiler, como a gente fala. E ele fala sobre a vida não ser linear. Nossa, perfeito, né? Juntou a astrologia védica com a história da vida não ser linear, porque e aí eu quis, primeiro eu ouvi, né? Eu ouvi várias vezes esse vídeo para mim mesma, né? Para eu me achar no meu processo aqui, porque às vezes as pessoas pensam porque, ai, né? Eu também sou professora de yoga, ela pratica yoga, ela estuda, faz mantra, astrologia védica, mas no final do dia é a sua força interna e você, com mantra, sem mantra. Lógico que todo esse processo, todo esse conhecimento me ajuda muito, né? Mas no final do dia é a minha essência, é a minha alma que vai se entendendo e vai dando conta dessas mudanças que a vida vai passando, né? Mas eu achei assim tão legal, né? Ele falar, e eu vou colocar o link aqui para quem quiser assistir a palestra direto dele. Esse aqui eu vou trazer muito do que ele fala, mas eu também vou trazer um pouco do que eu penso também, que algumas coisas
eu vejo de forma um pouquinho diferente, mas a base está toda lá, né? O nome dele é Bruce, né? E aí, então, essa coisa da vida não ser linear, né? A gente, pelo menos a minha geração, e eu acho que isso ainda está muito presente na gente, a gente ainda cria os filhos com essa mentalidade, apesar de que você já tem um olhar diferente sobre o mundo, você já vê como as coisas estão diferentes, como as tecnologias, a comunicação, as aprendizagens, a vida em si. Você enxerga esse mundo lá fora diferente, mas ainda a gente não está trazendo essa não linearidade para a nossa vida. Para como você enxerga a sua própria vida, não o seu mundo ao redor. E o que é não ser linear? Então, quando a gente pensa em linearidade, é um processo, né, fixo, né, rotineiro, onde todo mundo passa pela mesma coisa, né? O que é como se imaginar que todo mundo, então, né? A gente, pelo menos eu cresci ouvindo isso e eu sinto que isso é muito presente. As pessoas falam, ah, então, né? Você vai para estudar, você vai para a escola e aí depois você se prepara, vai para a faculdade, termina a faculdade, vai arrumar um emprego, ou então a casa arruma emprego, depois, dependendo se você arrumou um emprego ou casou, depois você vai ter filho, e aí depois dos filhos você vai chegar lá na sua meia-idade, e aí tem um monte de gente que entra em crise de meia-idade, mas é como se todo mundo passasse de forma igual por tudo isso, né? Essa visão que a gente tem da coisa ser linear. E a partir do momento em que a sua vida sai fora dessa linearidade, né? Então, assim, sei lá, você não se casou, ou você não quis fazer faculdade, ou você casou, mas já divorciou, ou você casou, mas não quis ter filho, ou você não quer nem casar e nem ter filho. Então, a partir do momento em que esse modelo que a gente fica ouvindo e contando essa história repetida deixa na gente a sensação de que a gente está fora, out of the track, né? Que a gente está fora da curva, né? Que a gente está fazendo algo errado, que a gente tá criando alguma bagunça, né? E que a gente deveria estar seguindo aquele modelo linear. Mas aí, ele começa falando muito a palestra que ele acreditava que não se deve mudar a vida, né? Que a vida, ele está com aquela vida certinha, arrumada, para que mudar uma vida que está lá seguindo a linearidade? Mas aí um dia ele recebe um telefonema da mãe avisando que o pai tentou suicídio. E aí, de repente, toda essa vida regrada, essa vida certinha, né, o pai, né, proveu para todo mundo e agora está aposentado, e de repente o pai tenta suicídio, para onde a gente vai, né? Um dia a gente acorda para ir trabalhar, no outro dia a gente está indo na casa da sua mãe ver por que o seu pai, ou tentar ajudar o seu pai que está tentando suicídio. E essa é a vida real. Não que todo mundo vá tentar suicídio, não é isso? Mas que a vida real é isso. Essa vida que não tem esse planejamento do certinho, dos 20 ou 30, 30 a 40, crise de meia-idade, filho, casamento. Não estou falando que você, de repente, não possa ter experienciado isso, mas com certeza, em algum ponto da sua vida, alguma coisa saiu fora da curva que a gente acredita que existe, né? Essa curva, porque na verdade ela não existe. E a astrologia, aí é lindo, porque a astrologia fala exatamente disso, né? Não tem essa linearidade, não tem essa estrada, e aí você está fora da curva, você está fora da estrada, né? Então, tem pessoas que... E aí, então, ele fica... Essa questão do pai, né, traz uma inquietude para a vida dele, né? Porque ele fala, meu Deus, né? Eu segui aí o padrão linear e de repente agora a minha vida foi para um lugar, e aí também ele conta que ele acaba tendo câncer e ele é um pai novo, né? Então ele sofre a questão dele passar por uma doença muito forte, depois passar pela questão do suicídio do pai, e aí ele vai estudar como que é isso,
na vida de todo mundo? Será que sou só eu que tô saindo da curva? Ou será que, de repente, o normal é não ter curva? Né? O normal é cada um ter sua própria estrada. E aí não tem como sair fora da sua própria estrada, porque a sua estrada é isso, não é linear. Ela é o seu mapa. Porque quando a gente estuda astrologia, quando a gente olha o mapa de alguém, aquele mapa é único. Nem que nasçam mais 300 milhões de pessoas, nenhum mapa vai ser igual ao outro. E a sua história e a sua não linearidade vai ser exatamente sua. Nunca vai ser igual de mais ninguém. Né? E às vezes, muitas vezes, eu lendo o mapa das pessoas, as pessoas se acalentam em ouvir, né? Que a gente consegue enxergar esse caminho único que aparentemente para uma certa comunidade ou para a sua sociedade está fora da curva, mas é o teu caminho, né? E aí, que legal é a gente poder entender que realmente essa questão da não linearidade não existe. Então aí ele começa conversando, começa a história com o assunto do pai e ele vai nessa pesquisa aí de 3 anos, rodando os Estados Unidos inteiro, perguntando para todo mundo sobre a vida da pessoa. E aí, nessa pesquisa, ele descobre também que lá atrás, né, não muito lá atrás, mas vamos dizer 200, 300 anos atrás, as pessoas viviam por ciclos, né? Não existia algo reto sempre. Existia um ciclo. E qual era o ciclo? O ciclo da natureza, óbvio, né? Porque se tá inverno, a gente vai agir de um jeito, e nesse inverno é assim, no verão vai ser assado. E aí a gente faz toda uma vida cíclica. E a astrologia é ciclo, né? Quando a gente pega um mapa de uma pessoa, a gente de repente vê que nos próximos 10 anos essa pessoa vai estar vamos imaginar, nos próximos 7 anos eu estou com Marte, regência de Marte. Então, nos próximos 7 anos eu estou nesse ciclo de Marte, né? Meu ciclo, que pode estar me levando a passar ou fazer ou propiciar coisas que ninguém mais vai estar vivendo. E não é por isso que eu vou estar fora da curva, porque é a minha estrada. E aí essa ideia de que a gente... E por que é tão importante a gente não ter essa ideia de estar fora da curva? Porque estar fora da curva, ou se sentir fora da curva, ou fora do que deveria estar acontecendo com você, traz o que? Ansiedade, traz tristeza, medo e depressão, né? E essa linearidade, ele fala também que vem muito da questão dessa coisa da indústria, né? Onde todo mundo vai trabalhar, né, naquele horário, vai entrar naquele horário, vai comer no mesmo horário, vai sair no mesmo horário, vai para aquela mesma casa, vai chegar no mesmo horário em casa, vai comer no mesmo... Como se todo mundo fosse viver assim, né? E quando a gente sente que a gente está fora desse processo, né? Ou quando a gente sente que a gente não está nessa caixinha, é complicado. Mas essa caixinha nunca existiu. E é legal que a gente comece a entender melhor isso, né? Divulgar melhor isso, né? Então, algumas coisas que ele ressalta que são muito importantes, né? Que a primeira coisa que todo mundo ele chama de disruptores, né? Existem fatores disruptores na sua vida, o que a gente chama karma. Né? Na astrologia eu chamo de karma, ele chama de fatores disruptores. Que são o quê? Que podem ser questões pequenas, por exemplo, né? Você, sei lá, você quebrou o pé, você vai ter, de repente, o seu carro quebra, né? Alguma coisa acontece na sua casa, podem ser coisas pequenas que te tirem, né, dessa rotina vivida diariamente, ou podem ser coisas maiores, como uma mudança de casa, uma perda de relacionamento, uma perda de parente, uma mudança para outro país, né? Então, esses fatores disruptores, qual eu entendo como karma, que são coisas que vão aparecer na sua vida, né? Eles vão criar transições na sua vida, né? Porque se antes você estava vivendo normal e de repente você quebrou o pé, talvez você não possa mais ir trabalhar dirigindo, aí você vai ter que
conversar com alguém que te leve, você vai ter que trabalhar de casa, você vai ter que ir no médico. E aí, às vezes, a gente fica bravo com isso, a gente fica irritado. Ai, porque eu quebrei meu pé, agora minha vida mudou, acabou. Tem gente que vai reagir dessa forma, né? E tem gente que vai entender que, poxa, quebrou o pé, então vamos cuidar do pé, vamos fazer o que dá e a vida toca. Quando o pé estiver bom, a gente volta para aquele nosso. Ou então, se a gente até aproveitou esse momento para criar alguma upgrade na vida, né? Ou sentir alguma mudança, é um momento. É um ótimo momento. Porque os fatores disruptores, eles não vêm, não é um ataque pessoal na sua vida para as coisas piorarem. É algo para trazer novas aberturas, se você souber usá-las. E é isso que a gente fala em astrologia. Os karmas vêm não para acabar com a sua história e te deixar enlouquecido. Os karmas vêm para abrir. Se você, e isso é muito interessante, ele fala, né? Se você usar esses fatores e essas transições às quais você vai ter que passar por estar passando por esses fatores. Então, no caso, eu mudei de país. E aí eu poderia estar aqui achando um monte de problema, ou morrendo de saudade de estar no meu país, ou enfim, qualquer outra questão que eu possa trazer. Eu posso usar tudo isso como um momento, como um novo processo, essa transição como um processo de cura, de abertura para algo diferente, né? Para eu poder abrir algo para mim diferente. Então, usar esses processos, essas transições na vida, né? Quando eu também perdi meu pai muito cedo. Para quem perde um pai, uma mãe, um filho, um parceiro, né? Existe toda uma transição acontecendo. E lógico, a dor, todos os sentimentos vão estar lá. Mas se a gente souber usar toda essa história para algo melhor, é para isso que essas coisas estão aí, né? Porque é o que a gente fala na astrologia védica, né? Quando a gente pensa em karma, aquilo está proposto para você. Né? A gente olha, tem uma proposta aqui de uma época difícil, tem uma proposta de perda, tem uma época financeira complicada, mas o que você vai fazer com isso é 100% livre-arbítrio seu. Inclusive negar o processo, ou então abraçar o processo e fazer daquilo algo muito legal. Porque a proposta é colocada, mas a opção do como você faz, trabalha, reage ou faz tudo aquilo, é tudo seu. Então ele fala que, né, que mais ele, aí como ele é todo matemático, ele faz todo, né, um cálculo dele lá, da pesquisa dele, e ele fala que mais ou menos uma vez a cada 12 meses você vai ter um fator disruptor, né, que vai causar certas questões, assim, mais leves e tal, e a cada 5 anos você vai ter um que ele chama de life quake, que a gente diria furacão na vida, né? Mas, obviamente, ele fez toda uma pesquisa, mas dentro da astrologia védica a gente não acredita que tem essa média. Né? O que é para acontecer com você, né? Vai acontecer. Né? Junto, separado, tudo de uma vez, tudo separado, enfim, isso aí vai ser muito próprio do seu mapa. Né? A gente não. E é muito individual de cada um, porque é um karma específico seu. Mas é interessante, né? Ouvir também como, no caso dele, um pesquisador, e ele acaba mostrando, né, como essas coisas acontecem. E aí ele fala, né, que geralmente, no caso da teoria do pessoal da vida linear, ele fala que essas coisas geralmente acontecem perto dos 38 aos 42. E olha lá, sai do chat. Né? A gente, em astrologia, fala essa é a fase onde você vai ter o seu Sadechat mais forte. Né? Todo mundo passa pela essa passagem de Saturno forte, é uma época que chacoalha bastante, obviamente depende muito do seu mapa também, mas em geral, e pelo que eu observo, a maioria das pessoas sempre tem algum perrengue maior nessa fase, mas o pessoal da linearidade fala que os problemas vão vir mais nessa fase da idade. Eu já não sei por onde eles se basearam, mas a gente sabe que está de chat na área entre os 38, 40, 41, vai, né? Mas
E ele fala que, na verdade, isso pode acontecer em qualquer época da vida, né? E, na verdade, sim, pode acontecer. A astrologia também fala que vai acontecer em qualquer época da vida. A diferença é que a gente sabe que esse período que a gente encara aí de 38, 37 a 40, 41, a gente vai entrar no Sadechat, que é um período de Saturno, é um planeta que faz a gente, né, correr atrás desses karmas que a gente precisa resolver, ou não, né? Porque a proposta é colocada, como eu já disse, o livre-arbítrio é seu. Então, uma das dicas que ele dá é parar de se medir ou de se paramentar nessa história do linear, né? De você teria que ter casado, feito carreira, tido filho, enfim, comprado uma casa, feito investimento para o filho. Ele falou que isso tudo é irreal e não funciona para ninguém. Lógico que vão ter pessoas que provavelmente vão seguir esse caminho, mas esse caminho não pode ser um modelo, porque cada pessoa vai ter a sua estrada própria. Então não tem como você estar fora da curva na sua própria estrada, você está onde você tem que realmente estar. E uma das coisas muito interessantes que ele cita nesse vídeo é a pandemia. Né? Porque o karma que acontece com a gente, ou esses efeitos disruptores que ele coloca, a gente sabe que são involuntários. Você não quer quebrar o seu pé e você também não queria passar por uma pandemia. Né? Gente, quem aqui quer passar por uma pandemia? Vai ser um processo voluntário, obviamente. Né? Eu estou imaginando que nem 2% das pessoas, nem acho que 2% falaria eu quero passar por uma pandemia para evoluir. Né? Então, essas questões que acontecem na nossa vida são questões involuntárias. E elas vêm para que você passe e resolva, né, alguma coisa, se você utilizar o processo como algo bom. E a pandemia foi, assim, um exemplo clássico, né, assim, perfeito de karma, e karma que todo mundo viveu ao mesmo tempo, porque às vezes eu estou passando por um karma meu, uma situação complexa minha, mas ninguém está relacionado àquilo, porque aquilo é meu, a história é minha. Mas imagina, o planeta inteiro viveu a mesma história, né? O perigo de morrer, pessoas perderam parentes queridos, ficaram cerceadas de sair de casa, pessoas perderam empregos. E aí, quando isso vem, o que é que você faz com isso? Essa transição. Porque a gente vivia uma vida pré-pandemia, a gente nem sabia que um dia a gente ia passar por uma pandemia. A gente vivia uma vida, entre aspas, normal. Essa palavra normal eu não gosto, mas eu vou colocar aqui entre parênteses. E aí, de repente, você passa. No outro dia você não pode sair de casa, um vírus pode entrar e você pode morrer. E como é que você lida com isso tudo? Efeitos disruptores, como diz o nosso amigo. Eu chamo de um karma coletivo da Terra, né? E como que a gente. E cada pessoa. E se você. É interessante que quando eu converso com pessoas sobre a pandemia, eu vejo muitos ângulos diferentes. Porque eu vi pessoas que ficaram muito tristes, tipo, passaram por depressão, passaram por muitas dificuldades econômicas, perderam parentes queridos. Mas. E teve. Todo mundo teve as suas questões, né? Cada um foi um processo coletivo, mas cada um viveu unicamente da sua forma. E quando você conversa com as pessoas, independente do que você tenha passado, você vai ver que pessoas saíram da pandemia muito melhor. Fizeram mudanças grandes na própria vida, desde troca de cidade, troca de parceiro, troca de emprego, troca de filosofia de vida, enfim. E teve pessoas que passaram pelo processo e saíram doentes, tristes, com questões bem complexas. Mas todo mundo foi, vamos dizer, colocado na mesma história, e a forma como você sentiu isso foi muito única e individual sua. Então, se você olhar a pandemia como um processo que você pôde aproveitar para fazer algum tipo de cura dentro da sua vida, esse era o objetivo do karma, de todo esse processo, né? De algo melhor sair depois disso tudo, né? A gente sabe que teve muita dor, muitas questões, muitos problemas, mas quando a gente passa pelos karmas, a gente
geralmente passa por muitos problemas e muitas questões difíceis internas. Nunca são questões simples, nunca vão ser questões que, né, isso é fácil, eu resolvo em 2, 3 minutos. Porque é a partir dessa experiência difícil, complexa, que vem a transição e se cria algo. Né? Então, aí existe, né? Ele fala muito, então, porque na pandemia muita gente se abriu a novos ensinamentos, né? E aí essa parte, assim, que eu acho que é fundamental que ele coloca, né? Que quando algo muito difícil acontece na sua vida, se você conseguir trabalhar uma abertura suficiente para deixar algo novo entrar, e não é algo difícil, né? O que aconteceu na pandemia? Um monte de gente resolveu praticar yoga, um monte de gente resolveu fazer pão em casa, um monte de gente saiu pintando. Por quê? Porque dentro do que estava acontecendo ali, ao fazer algo, uma atividade nova, diferente do que você já fazia, você encontra naquele processo uma nova forma de entendimento e de processamento nesse mundo. Então, muitas pessoas, meu irmão, fazendo bolo, fazendo pão, cozinhando, ele falou, nossa, estou fazendo cada pão. E você via que a pessoa estava feliz com aquilo. O mundo estava naquele processo todo da pandemia. Mas ao fazer o seu pão, você adquire aquele... É como se de alguma forma você encontrasse dentro do seu processo uma forma de se achar, de se achar naquilo tudo e ver que no fundo algo cresce, o pão cresce, algo acontece, uma prática de yoga, pintura, poema, música, arte. E entre 1001 atividades aí que dá para ser feito, né? Então, ele fala que quando esses problemas, esses fatores disruptores que, voltamos a falar, nós chamamos de karma, você passa por transições, né? Porque você já não é mais a pessoa que você era antes de ter a questão, mas você também não sabe quem você vai se tornar após, né, tá finalizando esse processo com essa questão. Então, aí ele coloca o que é legal de fazer. Uma das coisas, ele colocou 3 coisas bacanas, eu achei interessante. Então, por isso que eu também resolvi falar. Esse vídeo é para falar, primeiro, nossa vida não é linear. Segundo, quando você passa por transições, seja a idade que você tiver, as complexidades que você tiver, algumas dessas dicas podem te ajudar, né? Então, uma delas quando você entra num processo difícil, algo difícil acontece na sua vida, às vezes você pode ficar com muita saudade do que como você vivia antes. Então, se eu mudei de país, eu posso estar com muita saudade do Brasil. Se eu perdi o meu pai, eu posso ter muita saudade do meu pai. Se, enfim, eu mudei de cidade, terminei um relacionamento, o meu negócio quebrou, perdi meu emprego. Então, a gente precisa se despedir, né? Precisa finalizar, entender que aquilo que era antes não é mais. Então, ele chama de um long goodbye, né? Um adeus longo. Então, eu hoje, passando, né? Vamos imaginar a pandemia. Acabamos de entrar na pandemia. A vida que eu tinha não existe mais. Mas eu posso ficar querendo viver aquilo que eu vivia antes. Então, uma das etapas é você se despedir do que não existe mais, né? Seja lá o estado anterior que era na nossa história. A segunda coisa que ele fala é que na minha vida, eu passei por tantas transições, tantas vai para lá, vem para cá e muda e tenta isso e tenta aquilo, né? Essa parte eu me relacionei muito, que ele chama de messy middle, que é essa coisa que você não é mais o que você era, mas você também não sabe quem você vai ser.
E aí esse meio termo é bagunçado. E como que você lida com isso? Então, por exemplo, né? Eu tô aqui na Índia. Eu, todo lugar que eu vou é um lugar novo para mim, né? Porque eu não vou. A escola da Jazz é uma escola nova. Se eu vou fazer uma atividade fora, é um lugar novo, é uma língua nova, é um trânsito novo, é um jeito de dirigir. No Brasil, eu dirigia do lado esquerdo, aqui a gente do lado direito. Então é messy, é bagunçado. E muitas vezes tem pessoas que têm muita dificuldade nessa bagunça de transição, né? Porque tudo mudou muito, né? Ou as coisas que eu dominava, eu sabia, eu tinha, tá tudo diferente. Então, a gente tem que abarcar, a gente tem que abraçar essa bagunça. Então, a gente se perde, eu não entendo nada, às vezes eu não consigo ir num lugar porque às vezes eu tenho que depender do Sunny para me ajudar. Às vezes eu tô num lugar, a pessoa não entende, e aí o que eu faria em 5 minutos eu levo 1 hora, né? É bagunçado. E se a gente não entender que é bagunçado, se a gente quer sair do estado, né, que a gente tinha para um estado tá tudo funcionando e querer se cobrar isso, não funciona. Não é porque não funciona porque não funciona, né? Quem já passou por várias transições sabe, né? Então a gente vai ter que entrar na bagunça. E, obviamente, tem pessoas que vão ter mais facilidade de entender essa bagunça, de se acoplar nessa bagunça, e tem pessoas que vão sofrer muito, que não conseguem viver na coisa bagunçada, né? Porque tá difícil. E a terceira etapa é: quem será esse seu novo eu? Então, antes da pandemia, a gente tinha uma vida. Entramos na pandemia, adeus, vida pré-pandemia. Durante a pandemia é a bagunça. Então, de repente, as crianças todas em casa, marido em casa, mulher em casa, o trabalho, né, mudou, tem que fazer de casa, tem que fazer tudo bagunçado. E aí, como que as pessoas se sentiram estressadas, cansadas, irritadas? Mas é messy, é bagunçado, não tinha como ser de outro jeito, não tinha como a gente sair da pré-pandemia e agora para pós-pandemia e tá tudo certo. Então, como a gente lidou com isso, como cada um lidou com isso? Né? E teve gente que aproveitou, mudou de emprego, teve gente que aprendeu uma nova habilidade, teve gente que fez até dinheiro, né? Conseguiu um negócio novo. Isso depende de cada um. E na pós-pandemia, quem é você pós-pandemia? Né? Ainda estamos ainda, eu acho que nos costurando, né? Então, é legal a gente, óbvio, isso tudo é um exemplo, estou usando bastante o exemplo da pandemia, mas isso você pode usar para qualquer coisa na sua vida, uma perda de emprego, né? Uma questão financeira, uma questão de doença, ou qualquer outra questão que venha aparecer aí na sua história, né? Que a gente entenda que os processos são assim, né? E que a gente não tá, de novo, fora da curva, é o nosso processo. Né? Eu, quando perdi meu pai, todo mundo, né, poderia falar, mas o normal é ter pai. Mas como assim o normal é ter pai? Né? A vida não, né? Obviamente, depois teve pessoas que se separaram, né? Os casais se separaram, mas não tem esse normal, tem essa história de cada um. E nessas transições, né, nessas 3 etapas aí que a gente falou, ele fala muito das emoções, o quanto é importante abraçar essas emoções, né? E aí eu acredito o quanto é importante validar essas emoções. Então, a primeira que a maioria das pessoas sentem é medo. Perdi o emprego, mudei de cidade. Então, assim, como que eu vou lidar com isso tudo, né? A segunda é tristeza. Né? Então, assim, aquela vida que eu tinha não existe mais. E como vai ser a vida de agora, né? A terceira questão, ele fala, e é bem interessante, a vergonha, né? Porque, de repente, aconteceram coisas comigo que agora eu até me sinto envergonhado de estar passando isso, né? De estar mostrando essa condição para os outros agora, né? E um quarto sentimento que ele usa é culpa. Né? A gente,
às vezes fica se culpando, tentando achar, né? Ai, eu poderia ter evitado isso, poderia não ter acontecido isso. Enfim, né? É complicado. Mas é interessante se a gente entende que a vida não é linear. Qualquer coisa que esteja acontecendo com você agora, né, seja algo tranquilo ou difícil, né, é a sua estrada, é a sua caminhada sua. E é exatamente a nossa astrologia, né? A sua caminhada é sua, né? E obviamente, por estar numa cidade, num estado, num país, a gente também fica sujeito ao karma de todo aquele local. Mas o primeiro é o nosso, né? A nossa história, e aí vai entrando toda essa história. Para fechar, então, aqui, eu espero uma coisa que eu gosto muito que ele fala, né? Que no final, então, que às vezes a gente gostaria que esses efeitos disruptores, a quem ele faz uma correlação com o lobo da história, né? Ou o vilão. Então, nos contos de fada sempre tem um vilão, ou tem um lobo, né? No caso da Chapeuzinho Vermelho. Então, que às vezes a gente gostaria que isso não existisse, né? E aí ele é tão legal, né? Porque ele coloca, mas se não tem lobo, se não tem vilão, não tem herói. E o que a gente precisa em toda a história é ter uma relação com o herói, ou então a gente ser o nosso próprio herói. Né? A gente espera aquele herói, né? Assim, na nossa história, né? Ou a gente vai ser o nosso próprio herói, a gente vai canalizar esse herói, né? Mas a questão é que sem o vilão não tem como ter herói. E isso, com o estudo da astrologia, né, eu venho comentando muito em relação a Saturno, principalmente. As pessoas falam, ai, Saturno, né, esse planeta que traz tantas dificuldades para gente, que coloca a gente para servir, que coloca a gente para expurgar esses karmas, né? Mas se não tiver Saturno, não tem avanço, né? Quase todos os mapas que eu estudo assim, né, todos os mapas que eu estudo de pessoas que se tornaram ou validaram ou vieram a ser, vamos dizer assim, destruíram seus obstáculos, passaram pelos seus obstáculos e chegaram a algum lugar, foi sempre planetas maléficos cutucando, né? Regências difíceis, porque é nas regências difíceis que a gente né? A gente se reconstrói, né? A gente se paramenta novamente e aí a gente parte, né? Obviamente cada um é pertinente a cada um, mas a dificuldade traz essa questão do crescimento para a pessoa, dela poder crescer. Porque quando está tudo quentinho, quando a gente está achando que está tudo bem, que está tudo quentinho, a gente vai ficar no sofá, a gente não vai se mexer. Então, sem os planetas maléficos, não tem evolução, né? Quando a gente olha lá os presidentes, é Rahu que está entrando na história, Saturno que está cutucando. Lógico que também vão ter os benéficos, mas com certeza tem dedo dos planetas maléficos. Porque eles, ao trazerem os obstáculos, vem o crescimento. Então, por mais que a gente às vezes fale, ai, né, eu só tô querendo ver o que funciona, mas é no que não funciona que a gente vai fazer as nossas grandes mudanças. E aí, poder criar uma nova versão de si próprio, nessa vida não linear, né? E enxergar a beleza desse processo, eu acho que é o nosso show, né? É aí que mora a sua espiritualidade, né? Uma espiritualidade verdadeira, né? De que entender nesses fatores difíceis da vida, você encontrar formas de se reentender, reinventar e a partir daí criar algo novo. E a parte mais legal disso tudo é que na história toda o pai dele, aí ele finaliza com a história do pai,
né, se alguém ficou curioso, para também não deixar, né, senão você vai ter que correr lá assistir o vídeo, mas você pode ir lá e assistir o vídeo. Ele fala que o pai que tinha tentado, ele foi diagnosticado com Alzheimer e ele tentou cometer suicídio 6 vezes. E o filho começou a perguntar para o pai, né, assim, pai, o que você gostava de fazer quando era criança, né? Começou a trazer questões assim para ele de coisas bem interessantes. E aí o pai começou a assim interessar e a partir daí ele começou a escrever e depois de 4, 5 anos ele escreveu praticamente toda a sua biografia e a família passou pelo todo o processo de uma forma mais construtiva, né? Então, assim, eu acho que eu não estou dizendo aqui que é legal, é bacana a gente passar por épocas difíceis. Não, eu estou dizendo aqui que as épocas difíceis são os momentos que a gente pode usar para achar novos caminhos e fazer novas aberturas para você se reinventar, né? E que a função quando a gente abre o mapa da pessoa e a gente vê tanto, né, a gente, mas eu só queria então que se tivesse os planetas benéficos. Não, são os maléficos que vão fazer a nossa história dar essa crescida, né? Então, fica aqui o meu lembrete para vocês que independente a ideia aqui é mostrar que não se fixem em algo que deveria estar acontecendo ou que você deveria estar em certa estrada ou em certa caixa, mas pelo contrário, abrace a sua não linearidade, ela não existe, né? Abrace o seu mapa, a sua história kármica e a partir de cada pedacinho dela, se você, né, tiver, inclusive uma das coisas que ele coloca, eu esqueci de falar, é o quão importante é ter bons parceiros e boas ajudas durante essas épocas, né? Pessoas que podem realmente te dar o suporte para te ajudar a passar por esses momentos. Bom, gente, eu espero aí que de alguma forma eu tenha trazido algo novo, no sentido de que, não novo no sentido de incrível, mas uma nova perspectiva aí para você pensar, se você realmente estiver passando por algo mais complicado, ou se você já passou, e olhar para aquilo tudo atrás e ver o quanto você pode ter a chance de se curar e de se reinventar nesse processo todo. Quem quiser, quem já teve a leitura do mapa comigo, mas quem quiser fazer a leitura do mapa, estou aqui, tem o meu site, tem o Instagram, e aí a gente pode então sentar para você ouvir a história da sua vida contada pelos astros. E quem sabe muita coisa se encaixa e faz muito sentido. Dhanyavad. Om Shanti Shanti Shanti.